A graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-vindo a este canal que compartilha meditações nos capítulos da Bíblia. Hoje vamos fazer a leitura da segunda carta que Pedro, o discípulo Pedro escreveu no capítulo 1. Vamos ler aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesse versículo 1, nós vemos que Simão Pedro se identifica como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Isso faz-nos pensar que ele sabia quem ele era. Tem muitos cristãos que, se você pergunta para ele quem você é diante de Deus, e isso nos coloca essa pergunta: quem você é diante de Deus? Você pode dizer como Simão Pedro: eu sou um servo e eu sou um apóstolo de Jesus Cristo? Este Simão Pedro, que quando Jesus disse que morreria, disse: eu morrerei com o Senhor. E Jesus disse a ele: hoje não cantará o galo, sem que me negues por 3 vezes. E então Pedro negou a Jesus por 3 vezes, porque ele pensava sobre si mesmo que ele era muito além daquilo que ele realmente era. E Jesus revelou a ele que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. Então, esse primeiro texto, esse primeiro trecho desse versículo nos traz essa reflexão. Ele aqui já estava mais maduro, já estava mais preparado. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, fez uma pergunta para Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus fez uma segunda pergunta: Pedro, amas-me? E aí Pedro respondeu: tu sabes que te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou uma terceira vez e Pedro ficou entristecido, porque quando Jesus perguntou pela terceira vez, dando a ele a oportunidade de dizer a ele 3 vezes que o amava, ele se recordou daquilo que ele pensava a respeito dele mesmo e entendeu que o seu pecado de ter presumido de si mesmo mais do que ele realmente era. Então aqui Pedro já estava mais amadurecido. Então ele coloca: eu agora já batizado com o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ali no versículo 42, nós vemos Pedro fazendo um discurso acalorado e público, falando a respeito de Jesus para uma multidão. E ele repete essa pregação acalorada depois no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no capítulo 4, falando a respeito de Jesus. No capítulo 3, no 4, vamos ler esses textos. Vamos primeiramente a Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vemos ali no versículo, eu falei 42, vamos confirmar se é isso mesmo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na verdade é o versículo 41, é esse versículo aqui, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então nós vemos que entre homens e mulheres, logo depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele ficou capacitado para pregar sem vergonha alguma a respeito de Deus. O próprio Jesus tinha orientado os discípulos sobre a importância do Espírito Santo. Ele disse: porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui, Jesus havia ressuscitado e estava pronto para voltar ao céu. E Jesus disse para os discípulos que eles haviam sido batizados com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. E no versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Era como se Jesus dissesse: para que vocês possam ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na região da Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra, vocês precisam receber a virtude do Espírito Santo. E, versículo 9, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então nós vemos que a última palavra que Jesus deu aos seus discípulos era que era necessário que eles fossem cheios do Espírito Santo. Logo depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, conforme o relato de Atos capítulo 2, nós vemos aqui um Pedro audacioso e que pregou a palavra de Deus. No versículo 40 nós vemos que, e com muitas outras palavras, isto testificava a respeito de Jesus, né, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, Pedro, ele se tornou capaz de pregar a palavra de Deus de maneira pública. Depois, em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 3 e no começo do capítulo 4, nós vemos que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Era trazido um varão de sua mãe que era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E aí Pedro começa aqui a fazer um discurso falando a respeito de Jesus, e no capítulo 4, no versículo 4, nós vemos que enquanto ele falava, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 3, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então nós vemos aqui no versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, que na segunda grande pregação de Pedro, após a cura de um coxo na porta do templo, que se chamava Porta Formosa, houve a conversão de quase 5.000 homens. Na primeira pregação, houve a conversão de 3.000 almas. É isso que nós vemos aqui no versículo 41. Então, isso tudo aconteceu
na vida, ó, quase 3.000 almas. A parte final do versículo 41. Quase 3.000 almas. Tudo isso aconteceu com esse Pedro. Um Pedro que na época de Jesus, negou a ele por 3 vezes, por dúvidas a respeito, diante do medo que ele ficou. Agora era um Pedro que se dizia: eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. Você tem pregado o reino de Deus para as pessoas à sua volta, ou você tem tido vergonha de Deus? Tem tido vergonha de dizer que é um cristão? Todo aquele que se envergonhar de Jesus, Jesus se envergonhará dele. Isso está em Marcos, no capítulo 8, Jesus disse isso, no versículo 38, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, você tem sido uma pessoa que é servo de Deus? Um servo respeita ao seu Senhor e fala do seu Senhor. Um apóstolo é aquele que prega o reino, é o mensageiro, aquele que fala de Jesus Cristo. Aos que conosco alcançaram fé. Para quem Pedro escreve essa carta? Para os que alcançaram a fé juntamente com ele. Ou seja, aqueles que alcançaram a fé em Jesus Cristo. Que fé igualmente preciosa. A fé é preciosa para ele, Pedro, e é preciosa para todos, para cada um dos que alcançaram a fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Qual é a justiça do nosso Deus? A justiça de Deus é ter enviado Jesus para salvar a humanidade. Então, ele fala assim, que eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo, eu estou escrevendo para todos os que comigo alcançaram a fé. Qual fé? A fé preciosa na justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? É o Salvador Jesus Cristo, porque quando ele morreu na cruz por nós, ele nos trouxe salvação. Então, Pedro, nesse versículo 1, nos traz esses conhecimentos. Versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, ele deseja que todas essas pessoas que juntamente com ele acreditam, receberam a justiça de Deus, que é a salvação por Jesus Cristo, e a fé em Jesus Cristo, que é a fé preciosa, que eles recebessem a graça de Deus. A graça é um dom que Deus entrega para nós, é o favor de Deus. Nós não merecíamos receber esse favor, mas Deus nos deu um favor, nos derramou graça para que nós consigamos seguir a Jesus. E ele deseja isso, em primeiro lugar, que vocês tenham graça, porque pela graça nós somos salvos, porque pela graça nós acreditamos em Jesus Cristo, porque pela graça nós recebemos a justiça de Deus, que é a salvação, a morte de Jesus Cristo como nosso fundamento de relacionamento e reconciliação com Deus. Por isso que ele deseja primeiro a graça, porque pela graça nós somos salvos, pela graça estamos em Cristo, pela graça permanecemos em Deus, pela graça recebemos o favor, a misericórdia de Deus. E ele fala que vocês tenham a graça e que vocês tenham paz, porque paz é importante para que nós possamos fazer tudo na nossa vida. Quando estamos ansiosos, atribulados, preocupados, angustiados, não temos uma boa vida, mas quando temos paz com Deus, temos uma vida de harmonia. Então ele deseja graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então ele fala, quanto mais vocês que vocês recebem, a graça e a paz, sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Quanto mais vocês conhecerem a Deus e a Jesus, mais vocês vão ter
a graça e a paz que dele vem. E isso que Pedro está dizendo faz todo sentido, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus e o que agrada a Ele, vamos nos aproximando cada vez mais dele. E quanto mais nos achegamos a Ele, mais e mais Ele derrama da sua graça e da sua paz em nós. Então o versículo 2 nos traz uma informação importante. Busquem o conhecimento de Deus e de Jesus, porque conhecendo Deus e conhecendo Jesus, vocês vão receber cada vez mais a graça que vem dele e a paz que vem dele. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. No versículo 3 ele fala assim, olha, que vocês recebam a graça e a paz, que eu falei no versículo 2, que isso seja multiplicado pelo conhecimento de Deus. Por que que eu estou dizendo que isso seja multiplicado pelo conhecimento de Deus? O versículo 3 explica, visto como, é como se ele dissesse assim, porque o divino poder de Deus e de Jesus é que nos deu tudo. É o poder de Deus que nos derramou tudo. Foi pelo divino poder que nós recebemos tudo, o poder de Deus. Então é por isso que nós temos que ter conhecimento de Deus. Porque quando você tem conhecimento de Deus, você alcança o divino poder e foi pelo divino poder que Ele nos deu tudo. O que diz respeito à vida, o que diz respeito à piedade, a capacidade de ter amor e compaixão em relação ao outro, a capacidade de se entregar a própria vida, as suas próprias obras para servir a Deus. Isso é piedade. Foi por meio do divino poder de Jesus Cristo que nós recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. De que forma? Pelo conhecimento. Nós convivemos com Jesus, especialmente Pedro teve a oportunidade de conviver diretamente com Jesus e ele teve a oportunidade de conhecer a Jesus, ver as suas obras e conhecer a palavra, o posicionamento de Jesus a respeito de todas as matérias relativas ao reino de Deus. E depois, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu cada vez mais, pela revelação do próprio Espírito Santo, o conhecimento cada vez mais profundo a respeito do Mestre. Por esse conhecimento, foi pelo conhecimento daquele que nos chamou, ou seja, pelo conhecimento de Jesus, que por sua glória e virtude. Aí ele fala aqui no versículo 4, pelas quais, ou seja, a glória de Jesus e a virtude de Jesus, virtude significa bondade, significa respeito, significa virtude envolve todas as ações que fazem o bem, que contribuem para aproximar a pessoa do bem, para aproximar a pessoa de Deus. Então, a bondade, o amor, a fraternidade, o respeito, a empatia são virtudes. Então ele fala, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e pela sua virtude. Deus nos chamou porque Ele tem glória. A glória dele se preocupa conosco. A glória de Deus é cheia de amor por nós. É cheia de preocupação com a humanidade. Ele nos chamou por causa da sua glória e da sua virtude. Porque Ele realiza atos de bondade, de justiça, de ética, de respeito, de amor, de piedade, de empatia, de preocupação, de cuidado para com aqueles que são fracos. Por essa virtude, pela sua glória e pela sua virtude é que Ele nos chamou. Versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Então Pedro fala, Deus Ele prometeu nos dar salvação, nos dar saúde, nos dar prosperidade, nos dar o alimento, a água, as vestes. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, Deus tem glória e virtude. Pela glória e pela virtude que ele tem, ele nos tem dado promessas que são grandíssimas e preciosas, e ele nos faz essas promessas para que nós possamos participar da natureza divina, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, fazer parte da natureza divina, ou seja, para que nós, em recebendo a virtude de Deus, possamos também ter na nossa vida essa virtude e espelhar no nosso comportamento essa virtude para manifestar, para que nós possamos participar, assim como Jesus manifestou a virtude enquanto esteve na terra, para que nós possamos, ao sermos semelhantes a Ele, ao participarmos da presença, pelo conhecimento dEle, da presença dEle, do Espírito Santo dEle na nossa vida, para nós participarmos dessa natureza divina. Como que eu participo da natureza divina? Eu participo da natureza divina quando eu estou fazendo parte do grupo daqueles que são de Jesus. Quando eu faço parte do grupo daqueles que realizam as obras de Jesus. E as obras de Jesus são que obras? São obras de virtude. São obras boas. São obras de amor, piedade, bondade, respeito, amizade, fraternidade. Essas são as obras de Jesus. E ele fala, quando nós participamos da natureza divina, nós havemos escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Concupiscência é o desejo de praticar alguma coisa que desagrada a Deus. Existem várias concupiscências. Existe a concupiscência da fornicação, do adultério, existe o desejo pela bebida alcoólica, pelo uso da droga, existe o desejo pelo suborno, pela mentira, pela corrupção, pelo engano, pela trapaça ao próximo. Tudo isso são desejos de praticar o que não é virtuoso. Isso tudo é concupiscência. Pedro fala, quando nós participamos da natureza divina pela glória e pela virtude de Deus, pela virtude de Jesus, nós escapamos da corrupção. O que é a corrupção? É a vontade de praticar o que é corrompido. O que é corrompido? É aquilo que foi quebrado, que foi rompido. O que foi rompido? A comunhão com Deus. Sempre que nós damos lugar à concupiscência, a desejos de fazermos o que traz o prejuízo para o próximo, o que nos afasta de Deus, nós estamos sendo corrompidos, estamos sendo rompidos do relacionamento com Deus. Quando nós participamos da natureza divina, dando lugar à vontade de Deus, nós estamos escapando da corrupção, que pela concupiscência, por que existe a corrupção? Por que nós somos rompidos do relacionamento com Deus? Porque no mundo existe uma natural vontade de praticar alguma coisa que desagrada a Deus. Cada um tem uma fraqueza, cada um tem a sua falha. Nós falamos sobre isso no vídeo de Tiago, quando comentamos no capítulo 1, versículos 12 a 16. No canto superior tem a informação para esse vídeo, para quem quiser assistir. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Nesses versículos 5, 6 e 7, Pedro nos fala que nós, no versículo 4, ele falou, quando nós participamos da natureza divina, nós participamos pela glória e pela virtude de Jesus. E aí ele fala, quando participamos dessa glória e dessa virtude de Jesus, nós escapamos da corrupção, escapamos de sermos corrompidos, de sermos rompidos do relacionamento com Deus, que
acontece pela concupiscência que existe no mundo. E aí ele fala assim: vocês, sabendo disso, ponham toda a diligência, ou seja, todo zelo, todo cuidado, acrescentando à vossa fé. Veja, vamos lembrar que no versículo 1, Pedro disse que eu estou escrevendo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que Pedro fala é que todos aqueles que estão com ele alcançaram a fé na justiça de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Daí nos versículos 2, 3 e 4, ele fala que nós alcançamos a graça e a paz de Jesus pelo conhecimento de Jesus. Depois ele fala que o conhecimento de Jesus nos chamou à sua glória e à sua virtude. Depois ele fala que por causa da glória e da virtude de Jesus, nós recebemos grandes e preciosas promessas de que vamos ser participantes da natureza divina. E nós participamos da natureza divina em razão da glória e da virtude de Jesus que ele falou no versículo 3. E é por causa da glória e da virtude de Jesus que nós temos escapado da corrupção. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que os outros, mas é por causa da glória de Jesus e por causa da sua virtude. Lembrando que virtude significa amor, compaixão, misericórdia, que ele teve por nós, bondade, que ele tem de nos perdoar, apesar de termos uma natureza pecaminosa e corrompida. Por causa da glória e da virtude, é que nós recebemos promessas, é que nós podemos ser participantes da natureza divina. Nós somos convidados a manifestar em nossas atitudes o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão para podermos ser participantes do time, da turma, do grupo, da tribo de Jesus. Quando nós escolhemos isso, nós escapamos da corrupção e que existe na terra por causa da concupiscência, que é o desejo de praticar o pecado que está no mundo. E aí ele fala: e vocês também ponham toda a diligência, acrescentando a vossa fé, ou seja, aquela fé que Pedro falou no versículo 1, que nós temos em Jesus, nós temos que acrescentar 7 coisas, que ele vai falar aqui nos versículos 5, 6 e 7. Acrescente à vossa fé, primeiramente, a virtude. O que é virtude? É bondade, é amor, é misericórdia, é compaixão, é a capacidade de fazer a honestidade, é verdade, é respeito, é consideração, é amor ao próximo, é fraternidade, é se colocar como irmão do próximo, é respeito àquilo que é do próximo, não tendo cobiça, não tendo inveja em relação, mas alegria pela prosperidade e pelo sucesso do outro. Isso tudo que eu falei são alguns exemplos daquilo que corresponde ao que é virtude, que é o que Jesus tem, e é por causa disso que Jesus tem é que nós podemos ser participantes da natureza divina e podemos ser convidados a participar da natureza divina. E quando somos participantes da natureza divina, nós fugimos da corrupção, fugimos de sermos rompidos do relacionamento com Deus. E aí Pedro avança nesse argumento dizendo: e além, apliquem toda a diligência, todo o cuidado, toda a preocupação, todo o zelo em serem assim, em relação à fé que vocês têm, acrescentando na fé que vocês têm, na justiça de Deus, que é o Salvador Jesus Cristo, vocês têm que acrescentar 7 coisas a essa fé. Não basta você dizer: eu aceitei a Jesus, eu vou à igreja e eu tenho fé em Jesus. Não basta isso. É necessário que essa fé que você diz que tem em Jesus tenha 7 coisas. Vamos ver quais são essas 7 coisas. Primeiro,
é necessário que você tenha virtude juntamente com a fé. E a virtude é isso. Se você não tem misericórdia, compaixão, fraternidade, se você não tem virtude, essa sua fé é uma fé que fica bamba, ela não é uma fé completa. Agora, como que você sabe o que é virtude? Então ele fala, acrescente à virtude a ciência, porque a ciência nos dá conhecimento a respeito do que é virtuoso e do que não é. Versículo 6, e em relação à ciência, acrescentem a temperança. Tem muitos cristãos que não são temperados. São cristãos que falam, está escrito que você tem que ser santo. Então a pessoa tem que fazer exatamente tudo certinho. Quando uma pessoa da igreja comete uma pequena falha, por mínima que seja, aquela pessoa está com o dedo em riste para apontar o defeito do próximo, sem ter nenhum tipo de paciência para conduzir aquela pessoa que caiu para que ela encontre o caminho certo. Então, não adianta você ter o conhecimento daquilo que é certo se você não tem temperança, se você não é uma pessoa que tem equilíbrio em relação ao cuidado com o outro. Tanto que Pedro prossegue, a temperança acrescente a paciência. Às vezes uma pessoa chegou na igreja ontem e ela tinha algum vício. É necessário ter temperança e ter paciência para que essa pessoa possa crescer espiritualmente e possa progredir na fé. E é papel do cristão que tem fé em Jesus ter não só a fé, mas ter virtude, ciência, temperança e paciência. A paciência deve ser acrescentada à piedade. O que é piedade? A misericórdia, o amor. Aí a piedade deve ser acrescentada à fraternidade. O que é fraternidade? Ver o outro como seu irmão. O seu irmão pode pecar, o seu irmão pode cair, o seu irmão pode falhar, mas eu preciso ter perdão. E aí ele fala, e a fraternidade acrescente o amor. É o amor que vai fazer você sofrer. Muitas vezes, quando você for desrespeitado ou ouvir uma palavra atravessada da outra pessoa. É o amor e a preocupação com o próximo que vai fazer você perdoá-lo e vai fazer você prosseguir. Portanto, não basta ter fé, é necessário ter, número 1, virtude. A virtude, você tem que acrescentar número 2, ciência. Ter conhecimento a respeito do que é certo e errado não basta. Você precisa ter, juntamente com a ciência, número 3, temperança. Você tem que ser temperado em relação às pessoas, entendendo que ninguém é perfeito e todo mundo está sujeito à falha. E você mesmo, muitas vezes, tem falhado em algumas coisas e gostaria que as pessoas fossem temperantes com você. Depois de temperança, número 5, você precisa ter paciência. Além da paciência, número 6, você tem que ter piedade. Além da piedade, número 6, a fraternidade e número 7, tem que ter amor. Então aqui nós temos número 1, virtude, número 2, ciência, número 3, temperança, número 4, paciência, número 5, piedade, número 6, fraternidade, número 7, o amor. Então a fé tem 7 pilares. E esses pilares precisam estar todos juntos para que você tenha uma fé completa em Deus. Versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O importante no versículo 8 é essa palavra, estéril, ou seja, infértil. Você não tem como ser uma pessoa que vai frutificar, que vai produzir frutos no reino de Deus, mas você vai ser ocioso, ou seja, vai ficar no ócio.
tem pessoas que têm preguiça de fazer uma visita para uma pessoa que está no hospital, porque elas pensam, mas está tão bom na frente da televisão, está tão bom no descanso, vou gastar o meu final de semana para ajudar uma pessoa, para visitar quem ficou lá no hospital. Tem pessoas que não têm nenhuma vontade de participar de nenhum trabalho em relação à igreja. Por quê? Em relação a ter amor para com o próximo. Tem inclusive até familiares, filhos hoje em dia, que quando os pais vão para os hospitais, eles dizem, aquele velho, aquela velha, por que que teve que ficar doente agora? Agora eu tenho que ficar indo no hospital. E tem até pessoas que jogam os pais em um asilo, jogam os filhos em orfanatos e praticam esses tipos de ação porque lhes falta amor e muitas vezes eles dizem, mas eu vou na igreja de manhã no domingo, mas eu tenho relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus, você está corrompido, você está rompido, você está na corrupção, está longe de Deus. Porque se vocês, por isso Pedro fala, se em vós houver essas 7 coisas que nós falamos aqui além da fé, e aumentarem estas coisas, aí isso é o que não vos deixará ficar ociosos. Aquele que tem ciência a respeito de quem é, Pedro aqui fala, eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. E era isso que fazia com que ele saísse e fizesse a obra de Deus, que fazia com que ele tivesse constância em realizar a obra e a vontade de Deus. O que fazia ele ter essa constância? Era justamente o fato dele saber, é da ciência que ele tem de quem ele é. Eu sou um servo de Deus. Tem pessoas que não entendem isso. Elas pensam que elas são pessoas que nasceram na Terra para satisfazer exclusivamente os seus próprios interesses e buscar a sua felicidade. E a sua felicidade é atender o seu próprio ventre, é se preocupar com a sua própria vontade, é fazer apenas aquilo que interessa a ela mesma e ficar completamente despreocupada em relação ao próximo, em relação ao outro. Então, quem não tem esses 7 pilares, não tem fraternidade, ver o outro, ver que faz parte de uma sociedade em que as pessoas precisam de fraternidade, fica ocioso, fica no ócio em relação ao reino de Deus. Aliás, a falta de fraternidade é o que faz uma nação se perder e ficar dividida e ficar na miséria e na ruína. A falta da compreensão de que a minha atitude dentro da sociedade impacta e faz diferença afeta questões até de cidadania. Saindo um pouco do campo da fé e entrando no campo social. Mas voltando para o campo da fé aqui, isso vai nos deixar estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Estéreis. Então, versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, no passado você estava preocupado com seus interesses. Agora você está dentro da igreja. Como que agora que você está dentro da igreja, você vai apenas nos cultos para pedir aquilo que te favorece? Você não entende que quando você veio para Jesus, Jesus nos chama para termos fé nele, mas para manifestarmos virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e, acima de tudo, o amor? Então, essa é uma palavra que vale também para mim. Eu estou falando a respeito disso e pensando também em quantas coisas nós ainda precisamos melhorar. É uma palavra, uma correção que vem para nós. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos a chance de nos aproximarmos mais de Deus. Em quantas coisas eu tenho sido cego para a vontade de Deus. O que nós precisamos melhorar? Quais são os óculos
que nós precisamos colocar e a lente que precisamos usar para consertar a visão que temos a respeito do relacionamento que temos com Deus. Então, esse texto, Pedro está colocando uma lente para dizer como é que nós precisamos andar com Jesus. A fé pela fé nada vale. A fé, ela depende desses pilares. E Pedro está dizendo aqui uma exortação rigorosa, ó, pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Exortações. Quem não tem essas coisas fica ocioso. Quem não tem essas coisas fica estéril. Quem não tem essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, façam firme a vossa vocação. O que é vocação? Vocação é chamado. Façam cada vez mais firme o vosso chamado. Ou seja, que esse chamado que nós fomos chamados de seguir a Jesus fique cada vez mais firme, né? Façam cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado e a vossa eleição. Vocês foram eleitos por Deus. Quem é chamado foi escolhido para fazer alguma coisa. Porque eleição fala de escolha. Eleição fala que você foi escolhido, você foi eleito. Para quê? Para fazer as obras de Deus. Para ser servo e apóstolo de Jesus, como Pedro fala no versículo 1. Porque quando você entende isso, você nunca jamais tropeçará. Tem muitas pessoas que tropeçam no relacionamento com Jesus porque não conseguiram entender o significado desse relacionamento. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que chave traz esse versículo 11. Porque é assim, ou seja, não é de qualquer maneira. É desse jeito que eu acabei de falar aí. É você tendo fé, tendo virtude, tendo conhecimento, que é ciência, tendo paciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor, não sendo ocioso, não sendo estéril, não sendo cego, fazendo firme o vosso chamado, a vossa eleição. É assim, desse jeito, que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala que é assim que vos será amplamente concedida, é assim: as portas do céu vão estar totalmente abertas para que você possa passar por lá. Versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ou seja, Pedro fala: eu vou insistir com vocês com isso, e tenho por justo, apesar de vocês saberem disso, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Versículo 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Veja que esse texto nos mostra que Pedro já sabia que ele ia morrer. Ele está nos dando uma informação aqui, ó. Antes dele morrer, Jesus falou com ele, dizendo: olha, já está chegando o teu tempo aí na terra. E ele usa a palavra tabernáculo em dois sentidos. Aqui, neste tabernáculo, nesse lugar em que eu estou pregando. E o meu tabernáculo, ele está falando assim do corpo físico dele, que ele deixaria o corpo físico dele. Vou deixar este meu tabernáculo. Lembrando que em 2 Coríntios, no capítulo 5, Paulo faz essa mesma comparação do nosso corpo físico como um tabernáculo. Ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, dizendo que nós sabemos que se o nosso corpo físico nesse tabernáculo for corrompido, nós temos um edifício construído não por mãos de homens,
mas que é eterno no reino de Deus. Então Paulo usa também essa comparação, falando que o nosso corpo é como um tabernáculo, como um edifício, como um tabernáculo. Versículo 15: Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então Pedro está falando assim: eu quero sempre chamar a atenção de vocês para essas coisas, para que mesmo depois que eu morrer, vocês se lembrem de continuarem a fazer isso. Versículo 16: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Em outras palavras, eu não vim contar historinha para vocês. Quando eu falo de virtude, de bondade, amor, respeito ao próximo, piedade, fraternidade, eu vivi com Jesus e vi ele fazendo tudo isso. E quando eu estou falando para vocês que vai ter a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem muitas pessoas que brincam, dizendo que os cristãos são loucos, dizendo que Jesus não vai mais vir, Pedro está dizendo, ele realmente virá, porque eu vivi com ele e vi os milagres que ele operou. Ele falava que uma coisa era assim e aquilo ele mostrava que realmente era daquele jeito que ele falou. Então, eu não estou falando de fábulas artificialmente compostas, que eu criei da minha cabeça, que eu imaginei, que é uma coisa artificial ou que é um artifício para enganar vocês, para mentir para vocês, para corromper e enganar vocês, para vocês serem meus discípulos. Nada disso. Pelo contrário, nós mesmos vimos a sua majestade. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Quando Pedro fala isso, ele está lembrando que ele, com Tiago e João, tiveram a oportunidade de ver a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus sendo transfigurado. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nós vemos que eles estavam aqui, ó, versículo 2: E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como a nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vou recusar. Voltando aqui para o texto, e outra para Elias. Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Pedro, quando ele fala, vou deixar no canto superior direito uma informação para o vídeo que eu comento sobre a transfiguração de Jesus, mas voltando aqui para o texto de 2 Pedro, capítulo 1, quando Pedro fala aqui, ó, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Pedro está lembrando que ele e Tiago e João tiveram o privilégio de serem levados com Jesus no alto monte, ali da transfiguração, e eles viram quando Jesus trouxe Moisés e Elias junto dele. E eles viram quando uma nuvem desceu sobre aquele lugar e eles ouviram a voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Ali naquele momento, quando eles desceram do monte, Jesus disse para eles assim: Não contem a respeito disso que aconteceu aqui antes de eu ressuscitar. Então eles ficaram com esse segredo
até que Jesus ressuscitou, e depois eles contaram isso. E nós vemos que João Marcos, que foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, foi discípulo de Pedro. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 12, nós vemos, no versículo 13, nós vemos aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 5, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Esse meu filho Marcos não significa que Marcos era filho de Pedro, mas Marcos era como se fosse filho na fé de Pedro. Ele ficou servindo a Pedro por um tempo, e foi desse relacionamento que esse Marcos era João Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele que lá em Atos dos Apóstolos, na primeira viagem missionária, quando chegaram em Perge, resolveu abandonar Paulo e o seu tio Barnabé e voltar para Jerusalém. E que depois, na segunda viagem missionária, Paulo teve uma discussão com Barnabé, dizendo: eu não quero fazer a viagem com João Marcos, porque ele já na primeira viagem desertou, voltou para trás. Mas aí, em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vemos que depois Paulo chega a dizer para Timóteo: tragam Marcos, porque ele vai ser útil para o reino. Em outras palavras, Marcos, depois de ter feito esse retorno na primeira viagem missionária para Jerusalém e ter arrumado essa situação com Paulo, depois ele se redimiu. Mas esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos e contou esse episódio da transfiguração. Mas voltando aqui para o texto, no versículo 17, significa aqui, ó, quando Pedro fala: eu sei que esse Jesus é o Filho de Deus e que ele recebeu a honra e a glória do Pai, porque ele recebeu da magnífica glória que foi dirigida a ele por uma voz que disse: esse é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. Versículo 18: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Veja, o versículo 18 confirma que Pedro aqui está falando exatamente do episódio da transfiguração. Ele está dizendo, ó, eu ouvi essa voz e ouvimos. Quem que é o ouvimos? É eu, o Pedro, o Tiago e o João. Ou seja, eu estava junto com o Tiago e João e nós ouvimos essa voz quando nós estávamos com ele lá no Monte Santo. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Ou seja, e temos muito firme o Antigo Testamento, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. No versículo 19 ele fala: nós estamos lendo o Antigo Testamento de que Jesus viria, e vocês fazem muito bem em ler o Antigo Testamento e ficarem ligados nas Escrituras, porque essa Escritura é como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Aqui nós podemos citar o Salmo 119, 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Lâmpada para os meus pés. Para os meus pés. Salmo 119, 105. Nós vemos que está escrito esse texto, ó. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Pedro está dizendo isso, que é bom vocês ficarem atentos às palavras dos profetas, porque é como uma luz que alumia em lugar escuro. A palavra de Deus, ela vai revelando a luz. Ela serve como a luz, ela vai iluminando o nosso caminho. Versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro nos fala a respeito das Escrituras do Antigo Testamento, dizendo que
Nenhum texto que foi escrito no Antigo Testamento é uma interpretação particular, ou seja, nenhum daqueles que escreveu o Antigo Testamento escreveu por vontade própria, por vontade individual, por vontade egoísta e particular. Quando eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo para trazer conhecimento, para trazer luz, para trazer informação a respeito da vinda de Jesus, que cumpriu que foi cumprido quando Jesus veio. Então, essa é a meditação de 2 Pedro, capítulo 1. Nós podemos dizer que Pedro, ele se revela como servo e apóstolo de Jesus, e ele nos esclarece que a nossa fé, que esteja baseada nos 7 pilares, que são a virtude, a ciência, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor, não vale nada, porque só dizer que nós somos servos de Deus não é suficiente. Sem esses 7 pilares, nós vamos ser ociosos, estéreis e cegos. E